telenauta ligado na TV Diário do Sertão. Eu, José Dias Neto, você é acostumado a me acompanhar no Balanço Diário, todos os dias a partir de 10 da manhã. E hoje estou aqui com essa eminência de substituir minha amiga Ada Vitoriano, já que ela está acometida de um problema de saúde e não teve a possibilidade de apresentar hoje o Interview. E eu estou aqui ao seu lado e a partir de agora você vai acompanhar o Interview, esse programa de entrevistas da TV Diário do Sertão, um programa que já está consolidado na audiência. Eu tenho certeza que muita gente espalhada em todo esse Brasil, até mesmo fora do Brasil, na rede mundial de computadores, no seu celular, no seu tablet, ligado a partir de agora na TV Diário do Sertão. E hoje você vai acompanhar um bate-papo interessantíssimo com o Adriano Nascimento. Ele cantor evangélico, levita também, tem um trabalho social, um trabalho evangélico nas igrejas evangélicas de todo o sertão da Paraíba. E hoje é o nosso convidado do programa Interview. Adriano, boa noite. E você está apto a abrir a sua vida aqui no Interview de hoje? Com certeza, com certeza. A vida de um servo de Deus, ela é aberta já diante de todos, pelo testemunho que tem dado esse período de fazendo a vontade de Deus. E estou muito grato de estar aqui para conversar com você. Pela segunda vez, né? E debater o que seja para ser respondido. Adriano, vamos começar do começo, como diz aquela velha máxima. Vamos começar do começo. Quem é realmente Adriano Nascimento? Suas origens você pode nos trazer? Adriano Nascimento, ele antigamente, ele era chamado de... O pessoal conhecia como conhecia como Buda. Era o Buda. Buda era conhecido e tudo. Era o Buda. Era, todo mundo. Eu fazia de tudo. Eu andava naquele período de bicicleta. Os meninos gostavam porque eu fazia muita pirueta em cima de bicicleta. Brincava com ioiô, eu era o primeiro aqui da região, era eu. E sempre nessas coisas de criança, adolescente, sempre eu queria fazer melhor. Para demonstrar. Além porque eu também era gordinho demais. Todo mundo dizia, vem um Buda. Quando o Buda chega, aí nós ficava, aí o ruim dizia, pronto, chegou o Buda, a alegria começou. E nesse período a gente foi crescendo muito, se afastaram, outros foram embora da minha convivência, da infância, quando a gente estava. Mas hoje, de vez em quando eu relembro, vejo outros. E assim a vida foi passando. E depois... O Adriano conheceu Jesus. Adriano, vamos falar antes de você. Quando você conheceu Jesus, como você mesmo falou, você é filho natural de Cajazeiras? Sou filho natural de Cajazeiras, nasci aqui. Sua família reside aqui também? Minha mãe. Meu pai faleceu agora, porque já está com uns 4 anos, meu pai faleceu. Mas minha mãe ainda é viva. Mas eu nasci e me criei aqui. Sou cajazeirense mesmo. Você, inclusive, tem a sua família reside ali na Zona Sul, né? Próximo ao bairro São Francisco. Na Engenheiro Caspiro de Sá, ali no final, né? Minha mãe sempre vendeu fruta, era Terezinha das Frutas. E sempre, todo mundo conhece minha mãe. Minha irmã é Formiga, do Dom Moisés Coelho, diretora. Tem Sandra, tem Socorro, tem Sueli, tem Luísa, que é advogada, trabalha em João Pessoa. Sempre tudo é daqui, a gente nasceu. Adriano, qual a sua recordação da sua infância, da sua mãe, como você mesmo falou, que vendia fruta, e seus irmãos também? Qual a recordação que você tem da sua infância? Rapaz, a recordação que eu tenho da minha infância é coisas boas. É quando a gente morava ali perto do cemitério, que tudo ali era lama ainda. Isso no ano de... Acho que... de 82, mais ou menos, 82, que a gente chegava, eu brincava ali, a Feira da Fruta era ali, na Praça do Espinho, ali, vizinho do Moisés. No centro, né? Era ali, naquele bequinho que vem descendo de lá do Dom Moisés para cá. A Feira da Fruta era ali, e era o Cine Parque, que a gente ia para decidir, seu Assis, seu Expedito, que a gente brincava muito com ele, tinha baixinho que vendia bombom. É uma infância que eu sempre, quando eu passo descendo a ladeira do cemitério, vem a recordação daquilo. O tempo ali, quando eu vivia ali, que era muito gostoso. Era uma coisa que a gente não dá para esquecer, não. O cinema. Era. Aí ia para João Pessoa,
dia de domingo para assistir. Aí nós era de pequeno, não podia entrar no Cine Ed, porque só entrava de adulto, a gente atrás de pular o muro para assistir o filme. Era coisa boa. Aí vinha a boate de Dantinha, aquelas coisas, sabe? Era coisa Então você guarda na memória muitas lembranças, né? Ah, muitas, muitas, muitas. Quando foi asfaltar essa cidade, eu me pendurava muito no carro, asfaltando e eu me pendurava no carro, asfaltando a engenheira ali, tudo era uma alegria. Se agora Cajazeiro vai ficar bonito. E realmente Cajazeiro hoje está bonita, hoje. Mas antigamente, para mim, antigamente era melhor. Não tinha essas agonias que o povo passa no dia de hoje. A violência também. A violência, o sossego você não tem, está dentro de casa, se você tem um filho, fica preocupado porque ele está lá fora. Você tem um comércio, trabalho, tem que fechar cedo, porque se você estender à noite, com medo de chegar alguém. E naquela época não existia Não, isso? existia não. Existia, mas não era da forma que hoje. É verdade. Hoje, né? Naquela época, a gente juntava eu, Lamartino, filho de funcionário da farmácia, era Xavier, finado Pretinho, e outros muitos. Marconde, Landinho, Eliezer, Assuélito, que é da churrascaria e tudo. E a gente brincava muito ali perto do cemitério. Tinha dia que a gente pegava, estava sem dinheiro, a gente pequeno demais, aí ia tirar macaúba dentro do cemitério para nós vender na feira. Dizia, vamos tirar macaúba de dentro do cemitério. E dava para apurar? Tirava, aí nós tirávamos na faixa 2 sacos cheios, muita macaúba. Chegava, estava na feira, o povo só comprando as macaúbas. Então você tem muita história. Ô menino danado, esse é um menino danado. E assim aí, a gente de noite, pronto, aí se reunia, ia lá para seu Gelson, da bodega, acho que ele ainda é vivo, seu Gelson, e a gente chegava e disse, me dá um refresco aí, um pão doce, uma broa. Aí, uma broa, viu, produção? Nós chegava e saía com a broa daquela na mão. Nossa produção um refresco nas garrafinhas que ele tinha, bem geladinho. Aí tomava, saia satisfeito. Amanhã nós vamos tirar mais macaúba para vender. Amanhã vende de novo. Vender de novo. Adriano, então quer dizer que essa sua vontade de ser trabalhador começou desde cedo? Ah, né? Desde cedo. Eu sempre... Minha intuição, porque mãe colocava eu em todos os colégios. Eu estudei em Carmelita, eu estudei em um bocado de colégios aqui. Mas meu negócio era o comércio. Eu era me envolvido no comércio. Teve um dia que minha mãe vendendo fruta, e eu disse, mãe, me dê 2 sacos dessas mangas, que eu vou vender agora. Mãe disse, menino, você não vende. Eu vendo, mãe, pera ainda. Aí cheguei, coloquei na calçada, espalhei, e o pessoal era passando, eu vendo. Quando der fé, eu tinha apurado dinheiro de 3 sacos de manga. E mãe ficava bestada, disse, como é que esse menino faz esse negócio? Como é que ele tem um dom desse negócio? Aí, pronto, disso aí mãe... E depois eu fui indo, aí meu pai gostava muito também do meu irmão, e deu uma moto na época, meu irmão. Aí eu fiquei com aquela vontade, eu disse, eu tenho que conseguir uma moto para mim. Pai, já que o senhor não me dá uma moto, me dê uma coisa para eu trabalhar, me dê uma máquina de batatinha. Aí meu pai disse, pô, vou lhe dar essa máquina de batatinha. De batata frita? Sim. Aí foi eu e Landinho, irmão de Assuélio. E nós colocamos no racha essa máquina e começamos a trabalhar no chamegão, primeiro chamegão. E começamos a trabalhar, quando terminamos o chamegão, cada cara estava com a moto. Aí eu disse, comprei minha moto. E aí comecei, veio depois o outro chamegão, veio indo. Cada chamegão eu comprava uma coisa. No último chamegão que eu trabalhei, que eu encerrei, eu comprei uma casa. Com o suor do seu trabalho? Com o suor do meu trabalho. Então, como você lembra a sua idade quando você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos. Foi por uma questão de obrigação ou até mesmo necessidade sua mesmo? Era porque eu tinha aquela vontade de ter as condições de também chegar e dizer para minha mãe, toma esse dinheiro para você. Você queria dividir eu queria a responsabilidade. Porque sempre, até hoje, se você está comigo, eu tenho a maior vontade de se você sair comigo para um canto, de pagar, de comprar alguma coisa para a gente se alimentar. O que eu for comprar, tem que comprar você. Eu tinha esse negócio, eu tenho esse espírito de divisão, né? É verdade. Porque se eu vamos ali lanchar, eu tenho prazer. Eu com o meu dinheiro tenho prazer de chamar para eu pagar para você. Então isso começou desde cedo. Desde cedo. Aí sempre minha mãe disse, você é um besta.
você é um besta. Eu digo, não, mãe, mas eu faço isso com a amizade que eu tenho, com as pessoas que eu sinto que aquela amizade vale a pena. Você já, nós sabemos que hoje em dia a amizade é uma coisa rara, uma amizade verdadeira. É verdade. E você já falando aí com relação a ajudar amigos, tudo bem, mas você já se decepcionou com alguém? Muito, irmão. Muito. Eu ajudei muita gente, deixei muita gente na necessidade que chegava a mim, eu ajudava muito. Eu não digo isso a ninguém. Eu sempre guardo para mim. A minha esposa que em vez em quando diz, olha, você ajudou tanto e hoje aí. Você levou. Mas eu digo, mas não deixa isso para lá. O que eu fiz, tá bom. E teve pessoas que eu coloquei dentro de minha casa e dei a mão, fiz de tudo. E depois que estava lá em cima, deu o pé na minha cara. E você se decepcionou, né? Foi, verdade. Aí depois veio pedir desculpa, a gente desculpa, mas eu disse, siga a sua vida, eu sigo a minha. O que eu pude fazer para você, eu fiz. Você está bem hoje, eu estou bem. Não importa o nível que você esteja. Não importa que a amizade continua. Só não é mais aquela que eu fiz por você e você não fez por mim. É como você está no buraco, eu lhe tirei por baixo, agora eu entrei no buraco e você me tirou. Então, uma mão lava a outra. É, né? uma mão lava a outra. Mas essa só faz as minhas. A dele você não só lavou. A dele não lavou, não. Mas aí entreguei a Deus. E hoje Deus... É aquela coisa, você dá com uma mão e toma com a outra. E você é diferente, você faz a ação sem esperar a reação, né? É verdade. Aí tem muitas, porque hoje, esse meu comércio e tudo que eu negocio com moto, compro uma motinha, compro uma coisa, e muitos ficam dizendo, Adriano, não sei o que, eu digo, rapaz, olha, em negócio é diferente de estar fora de negócio. Fora de negócio eu tiro até minha roupa para lhe dar. É um comércio. Agora em negócio é diferente. Em negócio a gente tem que se comportar no negócio, para depois que a gente terminar o negócio e tudo, se a gente quiser sair por algum canto, dar um passeio, viajar, isso aí é diferenciado. Isso aí, o que gastar, a gente não conta, mas em negócio. Mas nada, porque você não faz esse negócio, tira logo esse negócio aqui, faz um preço tal. Não, irmão, o preço é esse. Agora, eu posso dividir para você e tudo, mas não posso tirar. Agora, em outra oportunidade que nós tiver, brincando, saindo, isso aí, é por isso que muitos aí... Uma coça é uma coça, né? Outra coça é outra coça. Coça, é verdade. É coisa que... Adriano, você falou que o seu desejo de trabalhar começou desde cedo. E com relação aos estudos, você teve que parar os estudos para trabalhar? Como foi? Sobre o estudo, hoje eu me arrependo, porque meu pai sempre me dizia, meu filho, o que eu tenho para lhe deixar é o estudo. Eu tenho muitas coisas, mas isso aqui, de uma hora para outra, pode se acabar. E o estudo que eu vou lhe deixar, jamais... O conhecimento fica, né? Não vai mais se acabar de você. Mas eu creio que você é um cara inteligente. E você pode vencer. Eu digo, vou vencer, pai. E antes dele morrer, ele viu que a minha vida mudou. A transformação do que Deus também tinha feito na minha vida. Veio a mudança e hoje sou muito feliz. Hoje eu não troco o meu dom que eu tenho do meu comércio por formaturas aí, não. Você se formou, é aquela máxima também, Adriano, de que você se formou na faculdade da vida. É, na faculdade da vida. Passar fome eu não passo, não. Como seja assim, com a formatura que eu tenho. Certo? O seu dom, né? O dom que Deus me deu, né? Eu canto, eu alego, se eu pegar um negócio para vender, eu vendo. Não tem isso, não. Assim como você pegou aquele saco de manga naquela época, hoje você faz qualquer coisa. Isso. Sempre a menina diz, os meus amigos dizem, na nossa mão demora. Passou para a mão dele, não demora. Tá vendo? É como se é uma estrela que tem. Verdade. Na minha tá demorando, não compro. Eu já pelejei e não vendi. Chega na mão desse homem, no outro dia tá vendido. Eu disse, não posso fazer nada. Adriano, e quando você fala em trabalhar, se fala no seu ramo que você escolheu. Você sempre quis esse ramo de negociar e vender moto e também outros objetos.
Como foi no início? Você escolheu o seu ramo, você disse, não, eu quero colocar um comércio para mim, para eu ser o meu patrão realmente. E como foi essa escolha? Eu entrei no fundo do poço. Quando eu entrei no fundo do poço, aí é que eu digo que a gente pensa que as coisas que tá levando, a gente estamos levando, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Mas isso é pensamentos que a gente coloca que vai dar certo, estando tudo errado. E quando eu cheguei no fundo do poço, eu disse, a única solução é Jesus. Vai ser Jesus. E eu comecei, minha mãe olhava para mim, eu tinha acabado com tudo, só tinha uma bicicleta e uma lata de cachaça. E eu com essa lata de cachaça e uma bicicleta empurrando, cheguei na porta, minha mãe sempre desgostava, dizia, não tem mais nada, meu filho. E eu, aquele negócio para lá e para cá. Aí minha irmã tinha um bingo, fazia um bingo lá no prédio dela. Nesse dia eu fui olhar o bingo. E quando eu cheguei no bingo, eu conversando com ela, eu dei um AVC. Eu tive um AVC. E nesse AVC, bati o hospital, fiquei 3 dias na UTI. E dali em diante, numa escuridão primeira que eu tinha passado, eu sabia que eu ia entrar noutra escuridão. E nessa outra escuridão não tinha volta mais. E aí eu clamei o nome de Jesus. Senhor, se tu é o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, que alguém falou para mim, me tira daqui que eu quero te servir. E nessa hora que eu disse isso, clamei, ele foi subindo eu da segunda escuridão para a primeira e da primeira para essa daqui. E daí em diante Deus começou a trabalhar na minha vida. E aí eu recuperei tudo em dobro que o inimigo tinha tirado. Aí eu entendi como é uma briga espiritual. Não é esta material que a gente tenta vencer na vida, é a espiritual. Eu me lembrava que eu tinha de tudo. Eu tinha uma lanchonete que me dava um lucro de R$ 2.500 por semana. Quando chegava no domingo eu contava, eu tinha R$ 2.500. Quer dizer que tudo começou com essa lanchonete? Foi, nessa lanchonete. Há quantos anos atrás? Está com uns 10 anos. 10 anos atrás. E nessa lanchonete, chamava, não sei se você chegou ainda a ir lá, era a Lanchonete Globo. Lembro. Que eu fazia umas festas, teve Big Boy, teve Bogadão S.A., teve Marco Rogério, teve Timbu. E era lotado demais. Eu vendia 50 caixas de cerveja na noite. Fora bebida quente, tirar gosto e tudo. E pronto, quando vendia, pegava o dinheiro todinho. Era um ponto de encontro lá. Era. Quando era no sábado, Globo. Quando eu comecei, eu digo, não, eu comecei a abusar. Eu disse, isso há 10 anos atrás? Eu disse não. Aí aluguei para o filho de Big Boy, depois aluguei para outras pessoas. No final de tudo eu dei a meu pai. Meu pai passou ainda 3 anos, parece, e depois faleceu. Aí quando ele faleceu, ele disse, não, eu vou dar de volta a Adriano. Porque ele disse, se eu morrer, de volta é dele, porque quem me deu eu vou dar de volta a ele. Aí eu fiquei, pronto, e hoje eu abro, hoje é uma lanchonete. Mas só vende lanche, só vende batata frita, suco, essas coisas. Adriano, e a partir da sua lanchonete, que antes era bar, né? O bar do Globo, o bar da Globo. Bar da Globo. Aí você também entrou no ramo de negociar moto, vender moto. E aí daí foi quando eu comecei a vender umas motos. Que naquela época existia, hoje não existe mais, a questão de alugava-se moto, não era, Adriano? Nessa época também, eu alugava também moto, também. Eu tinha umas motos e eu alugava. Era eu, a Iranilton ali atrás do posto, era Naldo de Belo. Nós tudo tinha ali, meu irmão, a gente alugava a motinha, começava a alugar e ganhando um dinheirinho. Mas depois veio o pessoal pegava, alugava a nossa moto, ia beber, fazer tráfico, arriscando a gente perder as motos e entrar em envolvimento com essas coisas. Então aí cancelamos. Eu digo, não, ninguém vai mais alugar não. E vamos vender. Aí eu comecei a vender uma moto, engraçado foi isso. Eu comecei a vender a moto. Você lembra da primeira moto que você vendeu, por exemplo?
Vendi uma CG 75, era uma CG que eu comecei, uma CG 75 a álcool. Eu tomava uma cachaça, ela tomava uma garrafa. Aí desci ali pra Rua das Palmeiras, você sabe onde é as Palmeiras ali? Sei. Zé Faz parte da minha infância. Pronto, Zé Cassimiro. Lembro, Foi sei. toda hora que eu disse Em ali. memória, Pronto, né? em memória de Zé Cassimiro. Ali naquela rua subindo Zé Cassimiro, que era só lama, eu não sei se o nome ali. Na São Pedro. Através de São Pedro, né? Que era só lama. É. Eu disse na bicha dali pro dentro do mato e tudo, aí parava em Zé Cassimiro, me bote um e me deu uma garrafa pra ela. Zé Cassimiro desembolado ia chegar e dizia, que presepada é essa? Eu digo, é porque ela bebe também, que a bicha é álcool. Aí empurrava a garrafa de cachaça e saía. Aí depois troquei num Passat lá, o cara, nós fizemos uma troca, o cara disse, rapaz, essa moto não dá certo pra mim não, porque eu botei gasolina bicho no pé. Eu digo, é álcool. Ele disse, eu já bebo, eu não quero não. Que ela... Lá vai nós destrocar de novo e tudo. Eu digo, ô moto pesada. E aí, depois, aí fiz um bom negócio com ela. Aí eu entrei no... Aí eu digo, foi depois... Aí foi aí que você descobriu que o seu ramo era isso. Era. Aí depois fui lá para São Antônio Figueiredo, que ele, não sei se você lembra, uma motinha vermelhinha que ele tinha. Lembro. Do tanquinho redondinho, que era a mais nova que tinha. E eu disse, rapaz, eu peguei esse dinheiro, eu vou lá em São Antônio, para saber se ele vende aquela moto. Cheguei, São Antônio, o senhor vende a moto? Eu disse, vendo. Vendo por quanto? Eu dou essa moto por 700. Eu digo, na época era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Há quantos anos atrás? Foi em 82, mais ou menos. Era 82. 82 a 87, um negocinho assim, esse período. E aí eu comprei essa moto e levei lá em Ismael, era lá de trás do estadual. Ismael olhou a moto e disse, ô moto nova. E foi nesse período, chegou um cara do Juazeiro e disse, eu tô doido pela essa moto. Eu disse, eu vendo. Quanto é essa moto? Eu disse, essa moto é 2.000. Era 700 que eu tinha comprado naquela época e vendo por 2.000. Aí o cara disse, botou logo 1.500. Eu digo, já ganhei 700. Assim, o dobro você vendeu, né? Aí eu disse, Ismael, pergunta aí se ele compra os dois. Se ele comprar, eu te dou um negócio. Aí Ismael pegou lá e disse, a moto é boa, tal, essas coisas. Aí ele está comprado a moto. Por 2. Foi. Aí eu dei um trocado a Ismael na época e saí alegre com esse dinheiro. Quando eu cheguei, eu disse, mãe, eu já tenho um bocado de dinheiro. E mãe disse, tu vai ter uma moto? Compra nas motinhas. Aí fiquei com o meu dinheiro, na mesma hora ia passando o sofoneiro, nem sofoneiro, eu não sei se você chegou a alcançar, que ele suicidou lá naquele Cine Park. Não. Não. Aí nem ia passando na porta lá de casa e caiu. Quando caiu, ele disse, eu tô com raiva dessa moto, eu vendo essa moto. E eu na porta. E eu digo, eu compro a moto. Então a moto fez parte da sua vida. Né? Aí ele disse, quanto é a moto? É 500. Eu digo, tá comprada a moto. Aí comprei a moto, paguei a ele, já saiu para beber. Aí ajeitei a motinha, aí vendi por 1.800. E assim foi indo. Vendeu pelo triplo, né? Aí vindo, comprando uma, comprando outra, comprando uma, comprando outra, e Deus abençoando. Hoje, já vendi muitas motos hoje. Ainda hoje continua vendendo? Continuo, e hoje mesmo eu comprei 5, já vendi 2. Hoje? Já, hoje. Já comprei 5. Vou vender outra aí a menina daqui. Pois é, a produção já fez a contactação. Já está se preparando ali para nós conversar. E divide, né? É verdade. A gente faz todo tipo de negócio. Pronto. A gente não deixa de não fazer, não. Porque meu negócio é fazer o negócio. Então o seu ramo é esse? É, graças a Deus. Não é totalmente o meu ramo é esse. O meu ramo, que eu tenho essa vontade e tudo, é de louvar a Deus. Mas é um ramo separado que Deus abriu a porta. Deus abriu essa porta, que essa porta me mantém a louvar a Deus. Meus custos de eu viajar. Porque, infelizmente, a sua vida de canto evangélico não dá para você levar uma vida, realmente, né? Não dá. Mas aí eu fiquei pensando, porque foi Deus que abriu essa porta. Até porque, Adriano, você também eu acho que você não deve fazer essas suas pregações, esses seus momentos de louvor também por dinheiro, né? Não, é verdade. Porque Deus disse assim, o que eu te dei de graça, distribui de graça. Né? E agora, eu tenho meu trabalho, sim, e peço, ó, irmão, se você gostaria de me ajudar na minha obra, porque eu tenho um custo, e apenas R$5. Se você quiser adquirir para ouvir seu... Um CD, né? O seu CD. É, isso aí pronto. Mas aí custo de ir,
cobrar para ir para tal igreja, para tal, isso não. Isso aí não é. Estipular preço Não, também não, não. não, não. Um louvor meu pode ser conhecido pelo mundo todo, mas que eu vou com o intuito de louvar a Deus. É esta alegria que eu tenho no meu coração de louvar a Deus, porque Ele me retribui com outras coisas maiores. Muito pensa que as coisas materiais, mas não. Nós precisamos das coisas espirituais, que é ela que nos segura e nos fortalece a passar por coisas que nós não queríamos passar. É ela que dá essa segurança. Aí é por isso que hoje eu estou aqui, estou de pé, estou alegre e tudo. Essa entrevista, se não foi a maior, mas é uma das entrevistas mais descontraídas que eu já tive, viu? Então, Que bom. é porque tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando está, ele toca, aviva, ele deixa a paz. Ele traz a paz, tanto para nós nos estudos, para quem está nos escutando. Porque é uma história que é concretizada diante de nós, que vemos aqui pelos nossos olhos, e diante do Senhor que está no céu. É isto. E esta alegria que me traz hoje aqui é contar como era o Buda. E hoje a transformação é Adriano. Adriano, no seu início da sua vontade de ter o seu próprio negócio, você teve apoio da sua família? Tive apoio, assim, quando meu pai comprou esta máquina de batatinha. De lá em diante, não. Era Então meu, tudo começou pela máquina de pela batatinha. máquina. Eu agradeço a Deus por ter tocado em meu pai e ele me deu dessa máquina de batatinha. Aí da batatinha foi para uma moto que bebia com você. Era, depois da batatinha, eu comprei uma casa que ela fica ali em frente a Solinhares. Ela sai de um lado para o outro. Essa casa eu comprei na época por 3.500. Eu trabalhei os 30 dias do chamegão, só tomando água. Tomando água assim, porque no intuito de não gastar, sabe? Mas se alimentava em casa. Economizando ao máximo. Economia, isso é. E a gente economizava e a mãe dizia, como é que você vai comprar essa casa? Aí eu dizia, não se preocupe não, mãe, que eu vou arrumar o dinheiro. Esse rapaz, o homem disse que vai vender essa casa, tu disse que comprou sem dinheiro. Aí eu disse, agora, mas não se preocupa não, mãe. Aí toda noite eu trabalhava no chamegão. Aí juntando, chegava a mãe dizia, fez quanto? Eu dizia, mãe, só fez 100, mas eu já tinha guardado 400. Olha, 100 conto. Mãe disse, depois estava para cá. Aí no outro dia... Você nunca deixou de ajudar a sua mãe? Não, também, não, né? não. Até hoje. Todo dia eu tenho que deixar alguma coisa para ela. Meu Deus me abençoe e eu dou a ela. Quando eu dou a ela, multiplica no outro dia. Sem dúvida. Aí, tanto a ela quanto outros que chegam. A quem precisa. Né? É, eu tenho um coração bom, irmão, de assim, eu não posso, se eu sinto o que você está sentindo. O que você está sentindo, a sua necessidade, ali toca em mim. Não precisa nem dizer. Né? Não toca em mim. Então daí é que, mesmo que não... Tem muitas coisas que eu mando alguém por trás entregar, mas não dizer que não sou eu. Quem mandou essa? Não, foi ninguém. Fica no anonimato. É, isso aí. É só você e Deus. Né? É nisso aí que eu vejo que essas coisas é onde Deus abençoa nas minhas compras, nos meus negócios que eu estou fazendo. É isso que eu... Aí eu digo, eu vou fazer hoje. Amanhã eu já sei que meu Deus vai me dar muito mais. Eu vou fazer hoje. Então, caro amigo telenauta, 6 da noite mais 34 minutos, 6h34, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Essa foi uma parte engraçada que você pôde acompanhar um pouco da trajetória de vida de Adriano. Logo após o intervalo você vai saber quando o Adriano conheceu a Jesus, né? É verdade, é verdade. Que é muito interessante também, você não pode perder. Nós voltamos já já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo.
Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O supermercado que tem o melhor pra te oferecer é o Santa Bárbara, muitas ofertas esperam por você. Ele é o meu supermercado, vende mais barato. É o Santa Bárbara, sim, com promoções, preço baixo assim. Quem ganha é o cliente. Atendimento é no Santa Bárbara, o lugar da gente. Santa Bárbara. Santa Bárbara Supermercado. Viva momentos de paz, harmonia e esclarecimentos espírita doutrinários assistindo ao programa Mensagem de Esperança. Mensagem de Esperança é produzido pelo Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sírios do Caminho. Sua apresentação ocorre todas as sextas, das 18 às 18h30, aqui na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Diamante Online, Cajazeiras Boa, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, Caldeirão Político, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, o Agora.net, o blog de Piancó, blog do Luiz Carlos, AC2B Brasília, Radar 190, Moído, Folha VIP de Cajazeiras e TV Cariri, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Seis da noite, mais 40 minutos, prosseguindo com o interview da TV Diário do Sertão. Interview hoje recebendo o cantor evangélico levita, o Adriano Nascimento, nessa entrevista
É descontraída pelo seu início, Adriana, e agora a gente gostaria de saber, como você mesmo falou, quando você conheceu Jesus. E essa palavra, Adriana, é até mesmo discutida por muitos estudiosos, essa questão do quando eu conheci Jesus. Quando você diz, quando eu conheci Jesus, é porque você não conhecia ou você não queria conhecer e você passou a conhecer? Posso nos explicar? Não, quando é porque todos nós dizemos que temos Jesus. Não, temos Jesus. Mas não tem a intimidade com Ele. Esta intimidade é que faz você se apegar a Ele. E Ele se apegar a você. Porque chega para alguém, não, o mesmo Deus seu é meu, claro. Nós somos imagem e semelhança do Senhor e você. Mas olhando bem, existia Caim e Abel. Todos dois, irmãos de pai e mãe. Mas um desagradava a Deus e dizia que tinha Deus. Não é? Verdade. É como hoje, a gente estamos no mundo, dizemos que temos Deus, mas não temos Deus porque não somos obedientes a Deus. Só temos Deus quando somos obedientes a Ele e abandonamos o pecado. Se nós abandonamos o pecado, se aproximamos de Deus. Aí nós temos Deus em nossa vida. E é este motivo que por isso nós dissemos, nós cremos e acreditamos que Deus escolheu nós. Deus agora mora dentro de nós. É este Deus que nunca deixa de falar, de como é que se diz, de anunciar o nome dele. Não cansamos. Você vê que todo crente, quando você olha, um olha para o outro, a paz do Senhor, já começa a falar do Senhor Jesus. Ele não fala em outro. Mas quando vê outras pessoas, que eu respeito a todos, toda religião, que católico, candomblé, tudo que eles, cada cá tem a seu. Cada cá que busca a salvação individual. Da sua maneira você acha que vai desse jeito, então vá. Da minha eu acho que vai desse jeito. É uma questão de visão de cada um. É, e isto aí não. Agora, como pessoa eu amo a todos. Não tenho problema com ninguém. Ama você não. O amor de Cristo Jesus. Agora só que é você. Não sou eu. O amor nosso, eu tenho um amor por você. Agora a salvação sua é individual dentro de Deus. Eu não sei como você está. Como é que você está servindo e quer chegar a Ele. Eu também acredito nessa questão, Adriano, de salvação. Eu não acredito que porque uma pessoa seja católica ela já esteja no inferno, que ela por ser evangélica já esteja no inferno, como é colocado por algumas pessoas que se dizem pastores, que se dizem até mesmo padres, pessoas que deveriam muitas das vezes incitar cada vez mais o amor, esse respeito das religiões. Por exemplo, aqui em Cajazeiras eu já vi e tomei conhecimento, o pastor Sérgio, ele presidente do COPEC, o Conselho de Pastores de Cajazeiras, dizendo, olha, eu não tenho nenhum problema com a Igreja Católica. Até mesmo o COPEC já realizou eventos ecumênicos com a Igreja Católica, Paróquia São João Bosco. Eu acredito que a mensagem principal do Evangelho seria o amor entre o próximo. E a questão de religião é cada um. É verdade. Você é livre para ser espírita, você é livre para ser católico, livre para ser evangélico. Enfim, é a opinião de cada um, a sua visão do Evangelho. E você conheceu Jesus, como você mesmo falou, e ele mudou a sua vida. Foi, porque aí conheci, como eu disse a você, também passei. Eu não queria também. Eu dizia a mesma coisa quando chegava na porta da lanchonete e dizia, rapaz, aceita Jesus, Jesus tem um plano em tua vida. Eu dizia, eu já tenho ele no meu coração, e com 2 carteiras de cigarro caldo e uma cerveja aberta. Como é que você tem Jesus? Quer dizer que você não praticava, você não era católico? Não. Eu dizia que tinha Jesus. Mas você não frequentava? Não adorava imagem. Não adorava, não. Mas sempre quando passava os irmãos dizia, mas eu dizia, não, mesmo Deus o teu é o meu. Ele, irmão, é diferente. Aí é onde eu vi que um sonho que eu tive, Jesus apareceu. Só que eu não via a luz, eu não via a cara, porque ele era luz. Era um brilho grande. E ele disse, eu te darei um tempo de 6. E nesse tempo de 6 ele foi embora.
E nesse tempo de 6, foi 6 angústias que eu passei grande. Que queria tirar até a minha própria vida. Então você teve uma revelação. Com certeza. E daí saí perguntando aos pastores, o que é o tempo de 6? Explica para mim. E nenhum trazia resposta. E depois que eu passei por tudo isso, que eu entrei na UTI, que eu tive AVC, voltei, Deus me curou. Aí Deus disse, a resposta eu te darei, no sonho também. E eu disse, Senhor, me dá a resposta. E ele chegou ao meu coração e disse, a resposta está no livro velho e na folha velha. Eu disse, agora pronto, onde é que eu vou achar esse livro velho e folha velha? Complicou. Perguntei aos outros pastores, pastor, o Senhor disse que me deu um tempo de 6 e disse que a resposta estava no livro velho e na folha velha. Que só quem podia entender era Deus. Como é que você tem uma resposta de alguém dizer, o livro velho e a folha velha? Você tem tantos livros em casa, Claro. se tiver alguma coisa, mas... E no tempo da prova que eu estava passando, eu estava morando lá perto do Caique. Isso umas meia-noite mais ou menos, eu me deitei no chão e botei a Bíblia. E dentro de casa veio um vento e começou a soprar a Bíblia. Quando começou a soprar a Bíblia, Deus disse, a resposta que tu estava atrás eu vou te dar. Eu disse, o que é, Senhor? Ele disse, o livro velho é o Velho Testamento. E a folha velha é a de Jó, o sofrimento. Vai lá, 5:19. Quando eu cheguei lá, era a resposta de tudo que estava. Começava assim, em 6 angústias. Ele disse que dava o tempo de 6 no meu sonho. E ele disse, em 6 angústias te livrarei. Das 7 nenhum mal mais te tocará, porque tu estás me servindo. E visitarei a tua tenda todos os dias, e nada te faltará. Multiplicarei a tua semente como a erva da terra. Forte. Não é forte? E saberás que virá a sepultura no tempo certo, como se colhe o trigo. Isso aí eu engoli. Na mesma hora eu engoli. Isso eu não tinha nada dentro de casa, só uma rede e uma televisão que dava choque. A vizinha me dava água. Ela hoje eu agradeço a Deus por ter usado esse tempo para me dar água. E quando eu saí de lá, os troços não cabiam mais dentro da minha casa. E de lá Deus me deu casa, me deu carro, Deus me deu cumpriu, prosperidade. Não é isso. E aí fui indo. E depois aí comecei a servir a Deus e tive aquela vontade de Deus. Aí foi nessa... É outro testemunho. É cada mais um testemunho em cima do outro para que a minha fé e a sua que está aí do outro lado seja avivada. Que não esqueça, o que Deus tem lhe prometido, Ele vai cumprir. O que Ele tem guardado para você, Ele vai lhe dar. Adriano, você acredita que essa questão do avivamento da fé, ela independe de religião? Não depende de religião, não. Se você tem uma fé de alcançar Jesus, você vai alcançar Ele. Onde quer que você esteja. Em qualquer canto, porque Jonas estava na baleia. Ele caiu no mar. Já pensou você cair no mar de madrugada? Os caras ali jogar. Isso é por causa de você. Você caísse no mar daquele. Eu imagino o vento que estava e o frio. Aí vem uma baleia bem grande e lhe engole. Mas ela não lhe mastiga. Ela faz com que você desça inteiro e ficar na barriga dela, onde é quente, lhe mantendo ali. E vai, e ele diz lá, eu estava nas entranhas da baleia, no fim dos infernos, e clamei a ele e ele ouviu a minha oração. Então, o maior... Então, Adriano, você acredita que essas passagens bíblicas, muito comuns no Velho Testamento, elas não são somente metáforas, são só invencionices, coisas que criaram, né? Não. Então você acredita mesmo que... Com certeza. Que ele ficou no interior da baleia? Com certeza. Tem outra passagem do Antigo Testamento também, se não me engano, já do Novo, que fala que um jumento falou e coisa do tipo, né? Balaão. Balaão ia para amaldiçoar o povo de Jerusalém, que o rei tinha mandado. Amaldiçoou aquele povo, eu vou te pagar tanto. Não posso não, que aquele povo é o povo de Deus, é um povo ungido. Vai lá, Balaão, você tem que ir. Então eu vou.
cresceu em interesse e partiu. Mas só que no meio do caminho o anjo estava pronto para matar Balaão, se ele passasse dali. E a jumenta não queria ir. E ele começou a judiar, ela disse, por que tu bates em mim? Tu não está vendo que o anjo está aí na frente? E ele cego, a visão cega. E o jumento falou. E o jumento falou. Hoje a minha vida e a sua, tem hora que é mudado o itinerário do nosso caminho à sua casa. Tem hora que você vem todo dia por um lado só. É aquele caminho que você já decorou de sair de sua casa. Eu vou passar por ali. Mas tem hora que Deus tira teu caminho dali, coloca por outro caminho, porque ali Ele já te deu um livramento. E você não sabe. Eu creio nisso, claro. Porque toda vida, a minha trajetória é essa. Mas vai ter um dia que o inimigo vai estar lá. Se eu vou pegar ele hoje. E Deus conta teus passos e vai para lá. Até mesmo, Adriano, o próprio você apóstolo crê que Paulo, você... o próprio apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Que Com Jesus certeza. tirou ele que... Quem imaginaria que Jesus escolheria Paulo como seu discípulo, né? E Isso. Paulo escreveu as mais belas e mais inspiradoras cartas do Evangelho, né? Com certeza. Irmão Paulo foi um homem que mais escreveu dentro da Bíblia. Ele tanto viu como ouviu e fez o que Deus tinha. Porque diferente dos outros apóstolos, ele era, naquela época, um doutor, entendia realmente do que estava falando, né? Uhum. Porque você imagina Paulo naquela época, Jesus Cristo recém-morto, por exemplo, Paulo chegar na Grécia e pregar para aquela população que acreditava em vários deuses. Tem muitos deuses ele ali. dizer, não, só existe um. Só existe um. E ele, naquele momento, ele converteu várias pessoas a acreditar em um só Deus. Você imagina a sabedoria desse homem. E o Espírito Santo, Tano? Onde o Espírito Santo está, ele fala, o Senhor disse, eu vou falar através de tua boca, não é você não. Jeremias, não pai, eu sou pequeno e gago. Jeremias, quem vai falar com tu sou eu, Jeremias. Não tem formatura maior do que a minha não, Jeremias. Com uma palavra tua, quando tu lançavas, bater dentro do coração. E aí Deus que Samuel, Davi, são tantos exemplos. Tantas coisas. Exemplos que... Como eu digo, aí muita gente diz, esse rapaz fez isso, fez aquilo. Ei, eu fiz, não faço mais. O que passou, passou, né? Hoje eu sou santo. Por que ser santo? Sou arrependido diante dos meus pecados. Eu tenho um Deus que é meu advogado e ele disse que defende. Como nós estávamos falando de Paulo. Paulo era um homem da lei, mas Paulo que apedrejou, matou, perseguiu o povo de Deus. Era uma pessoa Deus que escolheu ele, trouxe de volta, mas disse, Paulo, por que tu me serves ainda, mas tu vai pagar o preço? Você sabe como eu não paguei o preço, servindo a Deus, pelos erros que eu fiz atrás? Você sabe como é dormir espiritualmente com o espírito magoado? Como é a sua mente pensando nas coisas que você tem feito errado? E se limpando e pedindo perdão e orando pela madrugada, chorando, enquanto muitos estão lá acusando e você chorando. É por isso que eu digo, nunca jogue pedra numa pessoa que você não sabe a intimidade dela com Deus. Adriano, o Telenauta mandou uma mensagem através do meu Facebook. Ele pediu para não se identificar, mas ele discordando aqui do posicionamento com relação, como você falou, que aceitou, né? Você disse, eu aceitei, conheci Jesus. E ele manda um trecho bíblico aqui. Eu não sou de ler a Bíblia como algumas pessoas que decoram aquelas passagens, mas eu leio sempre que estou em algum momento, busco aquela palavra e já tive a oportunidade de ler esse trecho também. E ele manda aqui, ó. Exatamente assim Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi, para que vão e deem fruto e que esse fruto não pereça, não perca. João capítulo 15, versículo 16, ele manda através do Facebook. E você também não acha, Adriano, que Jesus já nos aceitou morrendo na cruz por nós? Sim, mas ele diz lá também, ele disse, ninguém vem a mim se meu Pai não mandar. E aquele que veio a mim, eu jamais lançarei fora. Então ele disse ali como homem.
como o Espírito sendo tocado em mim e você, nós acompanhamos o caminho de Jesus. Irmão, se eu falei alguma coisa que de ter sentido de aceitado Jesus, ou que eu aceitei Jesus, ele me aceitou. O problema é que ele mora dentro de mim e estou para agradecer a ele. Nós não podemos... Adriano, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e algo que chamou a atenção no último final de semana foi com relação à parada gay em São Paulo. Eu gostaria de sua opinião também, já que você é uma pessoa muito conhecida no meio evangélico e sabe do que está defendendo até. E uma transexual ensinou a paixão de Cristo e percorreu a avenida de São Paulo crucificada, travestida, vestida como o próprio Jesus. Como você vê isso? Eu entrevistei o padre Agripino, ele exigiu respeito por parte da comunidade LGBT. E qual é o seu posicionamento, você como evangélico? Eu sou contra também, porque foi o meu Senhor. Podia ela ter feito com outras maneiras de se defender, mas não com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é santo, ele disse, meu nome não levará em vão a nada. Você não leve meu nome em vão a nada, porque eu sou santo, eu sou poderoso. Então nós podemos brincar com tudo neste mundo, menos com o Senhor Jesus, porque ele está acima de tudo. Não importa o que você esteja passando, o que importa é que sua vida e tudo, mas brincar com Jesus é coisa séria. E nós não devemos brincar com Jesus, nem imitar, porque nós não temos capacidade de imitar nem as passadas do Senhor Jesus. Imaginar se vestir e fazer como Ele. Nem eu, nem você, nós não temos capacidade de fazer nada, nem igual de chegar ao pé de uma cruz, pelo que Deus fez por nós. Imagine fazer zombaria do grande poderoso, o dono do universo, do céu e da terra. O dono dele mesmo. Como é que você vai pegar uma coisa que eu te fiz o bem toda a vida, só te quis o bem, e você debochar, a não ser querer criticar algo de você na minha imagem? Mesmo que você não crê em Jesus. Sim, né? Mesmo que não creia. Mesmo que você seja ateu e não crê em nada. Não crê em nada. Respeita a fé do cristão, né? Mesmo aqueles que têm religiões separadas e tudo, mas se sente, é meu Deus. O meu Deus que eu sirvo, você está mangando dele. Por que você não fez outro modo de se representar? Não se vestiu como um deputado que se foca, um presidente, alguma coisa. Por que você foi mexer nas coisas celestiais? Coisas que você jamais imaginaria como é lá, para você fazer. E você vê que o pago dela, o que foi? Mataram aí. Estava nas redes sociais. Houve um problema aí. Tem traficantes, tem pessoas de toda a diversidade que ficaram chocados. Porque muitos que faz algo diferente, fez muitas maldades, mas hoje está arrependido porque ele viu que a diferença é muito grande deste Deus. Este Deus você pode matar 1000, 300, mas enquanto a vida há esperança. O próprio Paulo é o grande exemplo, né? Se você, o próprio Paulo é o grande, você é grande e você ainda está vivo, meu irmão. Você ainda tem Jesus. Jesus ainda é teu advogado. Ele disse, se tu se arrepender dos pecados que tu tem feito, Ele perdoa e você é limpo. Não importa o que o mundo vai falar para você, o que importa é que teu nome está escrito no livro da vida. No dia do julgamento pode ser que esteja muito e diz, esse aí fez muita coisa, mas ele está salvo, porque ele se arrependeu. Então é por isso, Deus é Deus, nós sem Deus não somos nada. Então não devemos brincar com Deus. Você exige respeito. Esse respeito é santo. O nome de Deus para ser divulgado pela boca de qualquer um, não é assim não. Nós não devemos levar o nome de Deus em vão e nem brincar. Eu brinco com você e tudo, mas passou para as coisas de cima... Zombaria não. Não. Até porque nós estamos chegando ao final do programa, mas nós vimos a revolta do próprio Jesus nas passagens do Evangelho,
Quando Jesus chega no templo e vê aquela comercialização. Olhe para você ver aquilo E ali. no finalzinho dessa entrevista, Adriano, sua opinião, seu posicionamento, que nós acompanhamos hoje, vemos muitas denominações de igreja, a própria igreja católica, enfim. O cristianismo hoje ele está polarizado. Você chega em algumas ruas, tem várias igrejas. E muitas delas não são igrejas sérias. Existem sim as sérias, mas outras, igrejas envolvidas com tráfico de droga, enfim. Não, tem tudo. O Infelizmente Senhor disse que o existe. joio está no meio do trigo. Claro. E você acredita que hoje, Jesus chegasse ao mundo hoje, ele faria a mesma ação que ele fez naquela época no templo, que chegou derrubando tudo, chegou com raiva. Porque Eu acho que Jesus dava chicoteadas lá, Jesus quebrou tudo, né? Jesus como juiz, ele vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Porque Jesus, ele condenava naquela época a comercialização da fé, que era o que acontecia naquela época. Você acha que hoje estão comercializando a fé também? Então, muitas igrejas têm isso. Muitas igrejas fazem o comércio dentro. A casa de Deus é casa de oração. Não é mais nada para fazer mais. Orar e buscar o Senhor. Sempre quando eu chego para apresentar até meu trabalho, irmãos, se vocês quiserem, está lá fora. Depois do culto a gente se encontra lá fora. Né? Verdade. Ninguém, porque a casa é a casa de respeito. E entrou ali, esqueceu tudo lá fora. Porque entramos na presença de Deus. Onde nós se sente aquele fardo leve. Quando você entra na igreja que vê Deus falar com você. Deus usar uma pessoa e você ali. Que coisa gostosa, é comigo aquilo ali. Você se sente à vontade, porque você veio distribuir o que você não podia consertar e entregar nas mãos de Deus. Adriano, você fala com... São muitos assuntos, mas rapidinho a gente vai abordando alguns temas. Você falou, o fiel chega na igreja, às vezes está passando um problema, está com alguma dificuldade, e chega e naquele momento ele é cheio do Espírito Santo na igreja. E Adriano, como é que você vê, por exemplo, eu não sei se isso aconteceu já e você presenciou, mas chega o fiel na igreja, e na igreja, como você falou, ele se enche do Espírito Santo, e ao invés daquela pessoa louvar a Deus, aquela pessoa ser usada pelo Espírito Santo, quem se manifesta nessa pessoa é o demônio. Você não acha que existe uma coisa que não dá para entender? Porque, por exemplo, se você está com o Espírito Santo, você está intocável. O demônio não vai poder se manifestar em você se você estiver com Jesus, com o Espírito Santo. Verdade. Você concorda comigo? Concordo. Muitos vêm a preencher uma cadeira e brincar com Deus. O demônio acompanha ele. Quando chega lá dentro, não suporta. E se manifesta nele. Você já viu? Já vim, já presenciei. E se manifesta. Tinha um que eu estava lá em Bonito Santa Fé, sentou de lado de mim. A gente começou o culto, a gente dando glória. Ele se manifestou, olhou para a minha cara, disse um bocado de coisa. Se levantou, saiu quebrando cadeira e tudo. E quando o pastor veio, que repreendeu, e ele começou a falar, dizendo que era aquilo. E aí o pastor repreendeu, saiu o demônio dele. E Jesus diz aí, olha, aceita, vem para mim, vem me buscar. Eu sou teu escudo, eu sou tua proteção de vida. Ele vai voltar. Se ele voltar a encontrar vazio, ele traz mais 7. E vai ser pior teu estádio. Então o quê? Um já fez aquilo. E já pensar, vendo uma legião para morar dentro, como será o estado desse homem? Então é isso. Deus vai aperfeiçoando e salvando aquelas pessoas que querem. Tem muitos que vai para a igreja, irmão, vai sentar só para encher uma cadeira. Isso acontece em todas, né? Eu passo ali na igreja católica, que eu fico olhando, o cara está na porta, está fumando e outro esperando para ir. Meu irmão, se tu vai para cá, vá adorar o seu Deus, vá de coração limpo e puro. O Espírito Santo não habita em tempo sujo. Se tu está fumando, tu está seco aí, ele não vai para aí não. Quantas amarguras você não tem dentro? Talvez a vitória está bem pertinho de você, mas você tem algo no seu coração que não quer dar o perdão. E o perdão é a barreira que vence Satanás. Pode prestar atenção, na hora que você dá o perdão, a barreira é quebrada imediatamente. Vem um alívio na sua alma que você nem imaginaria de onde era aquilo.
é a barreira que foi quebrada. E você foi liberto. É isso. Adriano. Eu estava num sonho, para você que está aí também. E Deus me contou. Chegou um anjo, e eu estava meio pensativo em outras coisas, e Deus disse, são 5 palavras que eu quero te dizer. E eu, no meu coração, diga, Senhor. Ele disse, fé e obra, anda junto. Amor e perdão, vence o diabo. E o louvor agrada a mim. Quando Deus disse isso era um... Eu tomei para mim, eu disse, Senhor, tu falaste comigo. Eu fui numa pessoa, pedi o perdão, quebrou o vínculo. Veio uma alegria muito grande. A fé com a obra. Se você tiver fé e não tiver obra, não fez nada. A fé é morta, né? Se você tem obra e não tem fé, não vale nada. Então ande junto com elas. Dê o perdão e o amor. E você vai ver sua vida mudar. Adriano, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu gostaria de agradecer. Entrevista muito, muito interessante. Gostei muito nesse interview que eu fiz com você. Gostei muito. Parabéns pela sua vida, pela sua história de vida. Nós todos, né? E as pessoas que quiserem contratar Adriano para animar nós vamos. Fique à vontade, onde lhe encontrar também. Fique à vontade para encerrarmos essa entrevista. Eu fico agradecido a todos os telenautas que estão nos escutando. E se quiser me convidar para que eu esteja com você na sua igreja, em qualquer canto que esteja para falar do amor de Deus, um culto no meio da rua, em qualquer canto, você pode ligar para mim, que eu não vou cobrar nada e não quero nada. Eu quero só compartilhar este louvor com você, agradecendo a Deus pelo milagre que vai fazer na minha vida e na sua. Creia que sua família vai ser salva, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos. Que fique a graça bailada sobre o lar de cada um, em nome do Senhor Jesus. E agradeço a meu irmão por esta rica oportunidade deste programa abençoado. Que Deus cada vez mais venha agir no meio de vocês, em nome de Jesus. Então chegamos ao final dessa entrevista que você acompanhou. Você fica agora, estávamos falando aqui de Jesus, você fica agora com o programa Bênção de Deus com a missionária Ana Soares, que vai entrar no ar agora. Boa noite e até a próxima quarta-feira aqui na TV Diário do Sertão.